da Bíblia Sagrada, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo evangelista João, capítulo de número 4. Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo evangelista João, capítulo de número 4, a partir do versículo 1. Texto muito conhecido que fala sobre a mulher de Samaria, ou a mulher samaritana. Você que tem o exemplar da Bíblia Sagrada em suas mãos, pode acompanhar. E você que não está com o exemplar da Bíblia em suas mãos, pode ouvir atentamente. Diz a palavra de Deus: e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicá, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta, ou seja, quase meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus, porém, disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Quantos são gratos a Deus pela leitura da palavra de Deus que acabamos de fazer? Diga glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos lido o capítulo 4, alguns versículos do capítulo 4, escrito pelo evangelista João. Se nós voltarmos um pouco ao capítulo anterior, nós vamos perceber que Jesus Cristo sai
de um diálogo com Nicodemos, um homem rico, um homem que tinha muito destaque e respeito na sociedade, um homem muito culto, um homem muito inteligente, um homem que era até membro do Sinédrio, a Suprema Corte da nação de Israel. Jesus sai do diálogo com esse homem e inicia um diálogo com alguém completamente diferente de Nicodemos, a pessoa com quem Jesus estava dialogando anteriormente. Agora o diálogo de Jesus se dá com uma pessoa pobre, tão pobre ao ponto de não dispor criados ou servos para ir buscar água na fonte. A própria mulher estava indo buscar água. Agora Jesus inicia o diálogo com alguém que, ao contrário de Nicodemos, era alguém desprezada pela sociedade. Tanto é que ela foi buscar água ao meio-dia, um horário não habitual de alguém e busca água ao meio-dia. Por quê? Porque aquela mulher vivia tentando esconder-se da sociedade, porque ela era desprezada. Nós vamos ver que ela era moralmente, não tinha uma vida moralmente recomendada. Ela já tinha tido 5 casamentos fracassados, já tinha feito várias tentativas de ser feliz na vida conjugal, e até então ainda não havia conseguido. Mas Jesus inicia um diálogo com essa mulher, com o mesmo amor que ele iniciou o diálogo com Nicodemos. Isso mostra que Jesus Cristo ama a todos indistintamente. Isso mostra que Jesus Cristo não faz acepção de pessoas. Isso mostra que o amor de Jesus está disponível para todos. Jesus segue o seu diálogo com essa mulher descrita apenas como uma mulher samaritana. Mas como foi que Jesus chegou até a esse momento do início do diálogo? O capítulo 4 começa dizendo que Jesus estava em Judeia. E lá surgiu uma conversa levantada pelos fariseus, de uma discussão de que Jesus estava batizando mais do que o profeta João Batista. Embora Jesus não batizasse, quem batizava de fato eram os seus discípulos. E Jesus simplesmente saiu do centro da discussão, que era aquele momento. Jesus não deu atenção nenhuma àquela discussão. Jesus entendeu que aquela discussão era infrutífera. Jesus entendeu que aquela discussão não traria nenhum fruto, não traria nem um benefício. Era uma discussão sem sentido. E simplesmente saiu da Judeia rumo à Galileia, um trajeto de algo equivalente a 150 quilômetros. Com isso, Jesus nos ensina que a gente deve falar só o que edifica. Com isso, Jesus nos ensina a não nos envolvermos em temas empolgantes, que gera mais discussões e que não traz nenhum resultado. Jesus é o nosso grande exemplo em tudo.
E aí Jesus, ao se deslocar da Judeia para a Galileia, ele tinha que passar por Samaria. E quando ele chega em Samaria, especificamente na cidade de Sicá, algo em torno de meio-dia, como já vos falei anteriormente, Jesus já havia caminhado algo em torno de 100 quilômetros, do total de 150 quilômetros do seu percurso previsto. Portanto, caminhar 100 quilômetros a pé, claro, andar 100 quilômetros é extremamente cansativo. Eu não sei se tem alguém aqui que já andou 100 quilômetros. Eu não tenho essa experiência e nem faço muita questão de tê-la. Mas eu já caminhei algo em torno de 20 quilômetros. Mas era à noite, portanto bem mais confortável do que durante o dia. Mas Jesus chega exatamente em Sicá e especificamente no poço cavado pelo patriarca Jacó. E Jesus chega ao meio-dia cansado, senta-se nas imediações do poço e pede para os discípulos irem à cidade comprar alimentos. E Jesus fica ali. De repente a mulher samaritana chega e Jesus inicia o seu diálogo da seguinte forma: dê um pouco de água, por favor. E aquela mulher, ela simplesmente fica espantada com a atitude de Jesus, porque Jesus estava se comunicando com ela. Ela sendo samaritana e Jesus sendo judeu, porque existia uma rivalidade histórica entre judeus e samaritanos, que o tempo não nos permite entrar nessa questão. Mas o que eu quero ressaltar nessa noite é o que a gente pode extrair dessa conversa de Jesus com a mulher samaritana. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar é o seguinte: é que não temos como esconder nada de Deus. Não temos como esconder nada de Deus. Jesus pede água para a mulher. A mulher diz: olha, não tenho como dar água. Aí Jesus diz: olha, se você soubesse quem é que está falando com você, você me pediria água e eu te daria água, e você nunca mais teria sede. E na sequência do diálogo, quando ela pede água para Jesus, Jesus diz: chama o teu marido. E ela vai e diz: Senhor, eu não tenho marido. Jesus confirma: disseste bem, porque você já teve 5 maridos e o que você tem ainda não é seu. Ou seja, Jesus já conhecia e já sabia tudo a respeito da vida daquela pobre mulher. Da mesma forma que Jesus conhece a sua vida, da mesma forma que Jesus conhece a minha vida, Jesus conhece a nossa vida. Não temos como esconder nada, absolutamente nada de Deus. Está escrito: para onde me irei da tua presença? Para onde eu for, o Senhor vai me contemplar. O Senhor vai me ver. Meu amigo, minha amiga, não tem como você esconder-se de Deus, não tem como você ocultar nada de Deus. Mas por que as pessoas tentam esconder os seus erros? Por que alguém tenta esconder os seus fracassos?
por algumas razões. Pode ser simplesmente por como é que alguém lida com seus erros. Alguém lida simplesmente ignorando, fazendo vista grossa, fazendo de conta que não está vendo, sem querer encarar de fato o problema, sem querer encarar de fato a realidade. Outros lidam querendo resolver do seu jeito, da sua maneira. Mas uma coisa é certa: você não vai conseguir resolver o problema do pecado. Você não vai conseguir resolver o seu problema espiritual. Só quem pode resolver é Jesus. Então alguns fazem vista grossa, outros querem resolver da sua forma e outros escondem. Mas não tem como esconder-se de Deus. Adão tentou esconder-se de Deus, mas Deus perguntou a Adão: onde estás? Deus já sabia onde Adão estava. É típico da natureza humana tentar esconder-se de Deus. Mas nessa noite, você que está a ouvir esse som, você que está presente aqui nessa noite, existe um hino que diz: pare de fugir de Deus como louco. Pare de fugir de Deus. Reflita. Não há como escapar de Deus. Encare os seus problemas frente a frente. E Jesus está pronto para te ajudar. A segunda lição que a gente aprende do diálogo com Jesus, com essa mulher, é que Deus nos ama independentemente daquilo que nós somos. Deus nos ama independentemente daquilo que nós somos. Deus não nos ama porque nós somos bonzinhos, porque nós temos um padrão moral elevado. E com isso eu não estou aqui fazendo apologia ao fracasso e nem ao erro e nem ao pecado. Mas o que eu quero ressaltar é que Deus nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Jesus demonstrou amor para aquela mulher, mesmo aquela mulher tendo levado uma vida moralmente não recomendada, já tendo fracassado várias vezes. Aquela mulher andava de cabisbaixo, ela vivia escondendo-se das pessoas, e quando ela não conseguia esconder-se, quando ela ia chegando no lugar, alguém já dizia: lá vem aquela mulher lá que já está no 6º relacionamento. Lá vem ela. E aí alguém já se aproximava daquela mulher com segundas intenções. Por isso que ela fugia. Ela não ia no horário habitual, convencional, buscar água. Era uma pessoa desprezada, como já vos falei. Mas mesmo assim, Jesus demonstrou amor por aquela mulher. Isso é que é amor. Existe um hino que diz: se isso não for amor, o céu não é real. Jesus te ama, meu amigo. Jesus te ama, minha amiga. Você pode até relutar dizendo o seguinte: mas eu já aprontei muito, eu já fiz muita coisa de errada, eu sou a ovelha negra da família, ninguém acredita em mim.
Ninguém aposta que eu vou dar a volta por cima. Todos me entendem como alguém já liquidado. Todos me entendem como alguém sem jeito. Mas, meu amigo, a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Você pode ter caído aos abismos mais profundos. Você pode estar atolado no lamaçal do pecado. Mas você não está além do alcance do braço forte de Deus e das suas mãos estendidas. Você tem jeito, e o jeito é Jesus. Eu não sei se o diácono Ailton Cavalcante está aqui. Ele está aqui? Não está. Mas é um dos pregadores dessa cruzada. E como ele já falou várias vezes publicamente, eu posso citar o seu exemplo. Nós temos um irmão na nossa igreja do qual eu estou falando, que era viciado em drogas. Chegou a ser preso várias vezes. Chegou a ficar internado várias vezes em casa de recuperação. Ninguém apostava nele. Mas no dia que ele encontrou-se com Jesus, tal como essa mulher encontrou-se com Jesus, ele teve a sua vida transformada por Jesus. E hoje prega a palavra de Deus. Jesus te ama. Você não está além do alcance do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É para todo aquele que nele crê. Então Jesus te ama, independentemente do que você seja, independentemente do que você já tenha feito. Jesus te ama. A terceira lição que a gente pode extrair desse texto é que só Jesus satisfaz as reais necessidades do ser humano. Jesus disse para a mulher: se você tomar da água que eu estou disposto a te dar, você nunca mais vai ter sede. Você vai ficar de fato saciada. Você vai ficar de fato satisfeita. Jesus Cristo é a verdadeira fonte da água da vida. Só Ele nos faz felizes. Só Ele nos faz realizados. Só Jesus nos dá satisfação plena e total. Jesus é uma fonte superior a um poço, a uma reserva. Existe um hino que diz que há muitas fontes de gozo no mundo, e de fato existem. E tem havido muitas tentativas do homem preencher o seu vazio. Mas ninguém melhor para preencher o vazio do ser humano
do que o próprio Deus que o criou. Ninguém entende mais de ser humano do que Deus, o seu Criador. Dentro do coração de toda criança, dentro do coração de todo adolescente, dentro do coração de todo rapaz, dentro do coração de toda moça, dentro do coração de todo senhor, dentro do coração de toda senhora, existe um vazio. E esse vazio não pode ser preenchido por coisa alguma criada. Ou seja, não pode ser preenchido por uma noite de festa. Esse vazio não pode ser preenchido simplesmente por um prazer momentâneo. Esse prazer não pode ser preenchido por nenhuma bebida. Não! Esse prazer só pode ser preenchido pelo próprio Deus, o Criador, na forma em que se revelou em Jesus Cristo. Jesus preencheu o vazio existente nessa mulher. Essa mulher passou a ser feliz e logo em seguida passou a anunciar o próprio Jesus. Nessa noite é uma noite de esperança para você. É uma noite em que você pode colocar o ponto final em seu vazio e receber Jesus em seu coração e ser feliz e viver a verdadeira felicidade. Eu quero pedir a você que, por favor, fique de pé, você que assim pode fazer. A igreja do Senhor Jesus. E eu quero nesse momento me dirigir a você que ainda não recebeu Jesus na sua vida.